Olá, mês de junho é sinônimo de festa aqui na região Nordeste. O ciclo junino celebra os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. Historiadores dizem que a tradição vem da Europa, mais especificamente de Portugal, desde o século XVI. O Opinião Pernambuco de hoje traz como convidada a Leni Amorim. Leni Amorim, ela é escritora e presidente da Academia Pernambucana de Música. Nós vamos trazer o tema hoje, Tradições Juninas. Seja bem-vinda, Leni Amorim, para o nosso programa. Muito obrigada. E então, Leni, a gente citou esses santos aí, Santo Antônio, São João e São Pedro. Como que essa tradição ela se instala aqui na região Nordeste, vindo exatamente a partir da Europa? Ela chegando aqui, ela se instalou, mas aí essa tradição começou a ganhar a característica nordestina. E a Ordem dos Santos é a ordem exatamente histórica. São João é o precursor de Cristo. Inclusive, o seu pai trabalhava num altar, na igreja, onde um dia teve uma visão do anjo Gabriel, e ele disse que ele teria um filho e sua esposa conceberia. E ele, não acreditando muito na história, ficou mudo como castigo, mas o anjo disse, quando ele nascer, o seu nome será João, porque ele é o precursor de Cristo. Ele é mais forte do que os outros nessa tradição? Não, apenas ele tem um papel diferente. Porque depois de Antônio, ele ganha uma tradição mais cultural do que religiosa, e São Pedro é a primeira pessoa que Jesus disse porque ele perguntou aos discípulos, que dizem os homens que eu sou? Aí eles disseram, é filho de Elias. Aí ele olhou para Pedro e disse, e tu, Pedro, o que dizes? Aí Pedro, pela primeira vez, confessou a verdade de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E São Paulo foi o primeiro missionário após a ressurreição de Cristo. Leni, você falou que quando as tradições juninas elas começam a ganhar o Nordeste, tem algumas peculiaridades que são bem diferentes daquilo que se praticava na Europa, né? Sobretudo em Portugal. O que é que muda? Que configuração é essa que vai se dando para os festejos juninos a partir da nossa região? A nossa região ela tem uma característica própria, sua própria música. A música de Portugal tem mais leveza e mais tradição, nós diríamos assim, diplomática, de realeza. E as nossas mudanças, elas são mais populares, envolvendo todo o povo com suas características próprias. E vai surgindo a música, que vai dar ao ciclo junino um perfil que nenhum outro momento de comemoração tem no Brasil. Tem o xote, tem a polca, tem o baião. Então as coisas vão dando ao ciclo junino uma característica e um perfume de Nordeste. Então, como você é ligada também à música, né? Você é pianista, você é presidenta da Academia Pernambucana de Música e você fez essa citação em relação aos ritmos, seria interessante a gente falar um pouquinho o que é que distingue, por exemplo, o baião do chachado, o chachado do forró. O forró é uma expressão dessas músicas, não é? Agora, o baião foi uma música que surgiu depois de 1947, com Luiz Gonzaga. Ele foi quem criou o baião para o Brasil. E saiu do Nordeste levando esse baião para as emissoras de rádio, gravando na RCA Vito e sendo realmente seu maior defensor. Daí ter ganho o título de Rei do Baião. E o chachado, que é uma outra dança também que se associa muito a essa coisa do ciclo junino. Ela tem raízes em Lampião. Inclusive o chachado, no seu início, era uma dança só de cabra macho. Até a letra diz, dança de cabra macho, dos cabras de Lampião. E eles dançavam batendo com a espingarda, o rifle no chão e faziam o seu compasso. Então, o grande parceiro do chachado é o próprio Lampião. Agora, depois, ela foi se popularizando, então também as meninas hoje participam do chachado, mas todos caracterizados como filhos de Lampião.
Leni, os bacamarteiros, eles também dançam uma música bem regional, acho que é chachado também, né? É o chachá. Eles dançam chachado também. Eles são também, da mesma e também linha. com chifres. Da mesma linha. Então a gente pode associar os bacamarteiros ao ciclo junino? Pode. São uma manifestação Pode, do ciclo uma manifestação junina, com certeza. Ligando-se às tradições e às marcas de Lampião, também na cultura do Nordeste. Não a cultura, vamos dizer assim, recreativa, mas marcou o Nordeste. Uhum. Veja bem, tem uma música que diz assim: ai que saudades que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão. Meninos brincando de roda, velhos soltando balão, você já sabe que música é, né? É. Moços em volta à fogueira, brincando com o coração. É um desenho aqui, é um retrato de uma festa junina. Essa festa junina, ela ainda se mantém com essas características, na sua opinião? Na minha opinião, nós precisamos resgatar essa festa junina, porque a infiltração de muitas outras culturas, inclusive que não têm compromisso com a cultura brasileira, não é nem nordestina, então começam a ameaçar as nossas tradições. Mas a nossa tradição, ela deve ser sempre uma bandeira a ser levantada pelo governo, pelos professores, pelos estudiosos e por aqueles que têm algum compromisso cultural com o Nordeste. Nós devemos temer a evolução, Leni? Não, porque cada coisa tem seu espaço. Nunca deixaremos de ter ciclo junino. Haja o que houver. E faça feito a música e venha de onde vier. Nós estaremos aqui firmes com tradições nordestinas. Podemos ter perdido o ardor. E uma das coisas que contribuíram para isso foi a própria condição de moradia. As ruas eram completas de casas, casas recuadas, casas que os vizinhos se juntavam na calçada e faziam fogueiras. Hoje são arranha-céus, em que as pessoas nem se conhecem. E quem é que vai lembrar de fazer uma fogueira? No condomínio, sei que é impraticável. Mas quem vai para a calçada acender a fogueira? Mas que pelo menos nesses arranha-céus se encontre a canjica, a pamonha, o pé de moleque, o quentão, os meninos descendo para no salão de festa brincar de traque de massa, de estrelinha, de diabinho, de bomba. Isso a gente precisa lutar. Olha, a gente vai continuar. Eu só quero, para não perder aqui o fio da meada, fazer a citação para a autoria da música que a gente citou aqui, né? Que eu declamei aqui esses versos. A música é Noites Brasileiras, é uma composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, do ano de 1954. Então fica feito o registro, né? Tem outras músicas que a gente vai citar ainda aqui na frente, mas eu queria retomar um pouco esse ponto que você levantou, que é muito curioso. Quer dizer, os aglomerados urbanos, eles, de certa forma, têm impossibilitado que as festas elas sejam parecidas com o que foram antigamente. Porque antigamente cada um tinha a sua casa e fazia a sua fogueira. Eu faço fogueira desde os 6 anos de idade, que meus pais faziam. Muitas ruas têm seus arraiais. Tem. Ainda hoje. Mesmo na cidade a gente vai encontrar muitas ruas fazendo seus arraiais. Aqui no Recife tinha uma rua no caminho para Campo Grande chamada Rua 24 de Junho. Essa rua, durante décadas, ela fechava na véspera e no dia de São João para quadrilha com as pessoas que moravam na rua, todos com fogueira na porta, a rua toda embandeirada. Eu, pessoalmente, fui com meu irmão e meus pais mais de uma vez participar do São João na rua 24 de junho. Hoje você passa, ela vive quase às escuras, com vários arranha-céus e quase não tem mais fogueira. Mas era uma rua que as televisões se deslocavam para filmar, faziam entrevista com os animadores, porque eles queriam manter a tradição numa rua que tinha o nome 24 de junho. Essa rua existe até hoje. Uhum. É uma transversal da Estrada de Belém. Uma coisa que algumas pessoas ou algumas autoridades recomendam é um cuidado maior com a questão da fogueira.
E essa fogueira, ela lá em céu aberto, aí já não era uma rua, já não havia o confinamento dos edifícios, né? A fogueira lá dentro, com um resto de madeira, ela era muito bem-vinda. Mas hoje se questiona muito a fogueira nesses espaços que são mais fechados, como essas ruas e como os edifícios que às vezes querem fazer uma festa lá embaixo, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Tem que ter fogueira ou dá para dispensar a fogueira e continuar com um São João bonito? A fogueira... A mesma coisa em relação aos fogos de artifício, viu, Leni? Sim. A fogueira é uma presença muito interessante, porque a fogueira conta a nossa história cultural, que ela é um símbolo do anunciamento de Isabel a Maria de que João tinha nascido. Porque Maria já estava grávida, Isabel morava nas montanhas, então combinaram entre elas, na visita que Maria fez a Isabel, que quando João nascesse, ela desse um sinal. Então, o sinal que ficou convencionado entre Isabel e o pai de João Batista, Zacarias, era uma fogueirinha. Então, o símbolo da fogueira é esse. Agora, a fogueira confinada ao condomínio não é recomendável. Mas ela podia estar na rua. Isso aí não prejudicaria ninguém. Entende? Agora, dentro do prédio, não, porque há um movimento muito grande de mobilidade, de entrar, de sair, de carros, de crianças. Entendeu? Mas podia ser uma só. Eu fui a uma festa no interior aqui, que era na frente de um prédio. Aí eles fizeram uma fogueirinha do lado de fora do prédio. Todos os convidados, às 6 horas, foram para acender a fogueira, porque o horário previsto é de 18 horas. E depois nós entramos para o salão de festa para o restante da comemoração. Já vi que você não dispensa mesmo a fogueira, né? Eu Então vou lhe acho fazer um lindo. desafio. Vamos pular a fogueira? Bora? Ao pular a fogueira, a gente pode estabelecer aqui alguma adivinhação, alguma simpatia, né? Você lembra lembra nesse momento alguma Lembro. ligada à fogueira? Poderia contar para a gente? Eu morava numa casa que tinha 45 metros de frente e 80 de fundo. E meu pai plantava bananeira de toda a qualidade, banana maçã, tudo banana pão. E as vizinhas compravam feito um punhalzinho, tem que ser virgem, né? E a gente acendia a fogueira e depois ganhava o quintal. Esse negócio de virgem não está ultrapassado não, Leni? Para alguns. Mas a faca tinha que ser, pelo menos a faca a gente pode conservar. Tá certo. Então Continue. as vizinhas iam para lá, para casa, tomavam o quintal e cada um enfiava a faca numa bananeira. E por coincidência, ou só talvez para a gente manter a cultura, a minha vizinha chamada Daisy casou-se com um português chamado Agostinho e a faca que ela tirou da bananeira tinha uma letra A. Eu nunca esqueci isso. E deu certo? Deu certo. Quem foi o Felizardo? Foi o Agostinho. Olha. Aí ela conheceu esse português num carnaval, depois desse São João, no outro carnaval. Ela brincava muito carnaval, saía num caminhão com um bocado de gente e conheceu esse português. E eles começaram a namorar e ela disse para ele, você é o meu escolhido porque estava lá, São João botou na minha faca a sua letra. E você acredita nisso? Não acredito, mas é tão gostoso viver isso. Pois é fantasia, né? É lúdico. A gente não pode ver só do que acredita. Claro, claro. Leni, tem uma música, inclusive, que é do Antônio Barros e Cecel. E acho que foi o trio nordestino quem gravou essa música, né? Que diz assim, tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Meu São João, eu não tenho alegria, só porque não vem quem tanto eu queria. Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou. Saí correndo lá para a beira da fogueira, ver meu rosto na bacia, a água se derramou. Você já está falando aqui exatamente dessas adivinhações. Já falou da bananeira, o pular a fogueira e também aqui de lavar o rosto na bacia. Como é essa de lavar o rosto na bacia? Lavar o rosto na bacia porque ele vai ter que ver reflexo, não do rosto dele, mas do santo. Ou então da pessoa que ele arranjou para ele. É muito interessante essa. E ver? Eu nunca vi, não. Na imaginação ver, né? Vê. E tem uma também da vela. Você pega um prato, enche d'água e acende uma vela e no pingar da vela vai formar a letra
também que é a inicial daquele que é a quem você vai entregar o coração. Entendeu? E o engraçado que você, quando pinga, o pingo da vela vai procurando se juntar com o outro, procurando formar uma letra. Tá vendo? As meninas da rua iam lá para casa, que a nossa casa era a casa maior da rua, e era um chalé, quer dizer, bem tradicional, bem antigo. Aí juntava o pessoal lá, a gente brincava à vontade, certo? Tem das agulhas, também virgens, num prato raso. Você solta uma agulha de um lado, solta a agulha do outro e pede a Deus que elas se encontrem aqui no meio. Se não encontrar, você não casa. Vixe, Maria. E se a agulha for enferrujada? Não é virgem. E se for enferrujada? Não, não tem virgem enferrujada. Aí é que não se encontra mesmo. Não tem virgem enferrujada, não. Ô, Leli, ó, qual é a diferença entre adivinhação e simpatia? É tudo quase a mesma coisa. Uns usam como adivinhação e os outros que não aceitam a adivinhação, porque não acreditam, então rotulam de simpatia. Porque não acreditam, entende? Olha, veja bem, além dessas adivinhações e dessas simpatias, tem também todo um apelo que é feito para o santo casamenteiro. O pobre do Santo Antônio, como ele sofre. Sofre como? Tem a do poço, né? Não, e meu avô trabalhava na Compesa. E antigamente os hidrômetros ficavam na frente da casa e tinha uma cerquinha para o hidrômetro e tinha uma tampa. Meu avô encontrava tanto Santo Antônio jogado ali dentro, tampado, massacrado, e meu avô trazia para casa para a gente ver os Santo Antônio, os bichinhos, tudo. Outros ficavam sem o filhinho, eles tiravam o Jesus do braço dele, tudo com raiva porque não tinha acertado a adivinhação. Ele é quem mais sofria dos santos. Tem uma que eu lembro parcialmente, né? Se eu esquecer, você completa, que diz assim: meu Santo Antônio querido, eu vos peço por quem sois. Dai meu primeiro marido, e o resto o outro arranjo depois. Aí insiste, meu Santo Antônio querido, meu santo de carne e osso, se tu não me der marido, eu meto você no poço e mete o coitado do santo lá dentro do poço. E eles botavam nos hidrômetros, porque os hidrômetros tinham uma tampa. E era um lugar úmido, porque sempre tinha vazamento d'água. Então pegava a pobre da imagem, botava ali e tampava. Quando meu avô ia fazer o registro da água, aí encontrava os pobres dos santos. Aí trazia tudo molhado para casa, enxugava. Você precisou disso? Não. Não precisou de nada disso? Não. Olha. Olha que cara lavada, né? Não é? Tá certo. Tem uma outra música, Leli, que diz assim, ó: olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Canta, canta, vai. Olha para aquele balão multicor que para o céu vai subindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava todo estrelado, pois era a noite de São João. Havia balões no ar, festa e forró no salão, e no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha, aí esse incendiou, aí serve tanto para paixão, com o calor da fogueira, né? É um desafio, explode tudo, né? É muito fogo. Agora fala aqui do balão multicor, que lá no céu está surgindo. Ou seja, tem aquele balãozinho que a gente coloca na lâmpada. Mas os balões eram enormes. E tem aquele balão que voa, né? Que é proibido. Em papel de seda. Eu sei porque meu avô soltava balão, muito balão. Então, são enormes. Não era proibido ainda, né? Não, não. A gente morava numa casa, na casa dele tinha uma calçada alta, então ele juntava a netalhada todinha para ver ele soltar balão. Soltava muitos. Mas olha, é para a gente manter essa tradição. Aí estão vindo as proibições. É proibido o balão, são proibidos os fogos de artifício, né? Altamente explosivos, que algumas pessoas usam eles como criam rochão, bomba, risco de acidente, né? A fogueira também não é recomendada por conta da fumaça e por conta do risco também, né? Então, assim, tem muitas coisas que a própria
o andar dos tempos, né? Não sei se a gente pode chamar de evolução dos tempos, vai criando outros comportamentos ou pedindo outro tipo de comportamento. Né? Aí é onde a gente faz aquela reflexão sobre essa evolução. E assim, o que você defende é que essa evolução ela não sepulte a tradição. Não deva comprometer a tradição. Porque o Nordeste é rico. O ciclo junino é o ciclo mais rico de cultura do Nordeste. Porque nós temos uma versatilidade enorme. Nós temos uns santos que protegem o evento. Nós temos uma culinária própria. Nós temos uma música própria. Nós temos uma vestimenta própria. Nós temos um comportamento próprio. Não podemos deixar o São João virar uma réplica da Sapucaí. Uhum. Então, Sapucaí é Sapucaí, é em fevereiro. Em junho é o nosso Matutinho. Mas olha, a gente está vendo aí um crescimento muito grande das quadrilhas com uma outra coreografia, Sapucaí. com uma outra configuração. Né? Eu entendi que você estava querendo dar uma alfinetada nas quadrilhas quando você cria essa associação com a Sapucaí. Você é contra isso? Não, não é contra, porque quebrou a tradição. Não acha que dá para conviver, não? Tudo? Tem convivido? Não tem surgido as tradicionais, né? Tem surgido as tradicionais estão sendo sufocadas. Mas talvez haja necessidade de um esforço aí de quem defende a tradição em tentar resgatar, né? Porque eu não tenho nada contra o que está acontecendo, mas que isso não sufoque a identidade nordestina. Porque nós temos uma identidade que não é reluz é ouro. A nossa identidade é a identidade que vem do sertão. E a identidade que vem do sertão é aquela identidade simples, da sandália, da roupa de chita, as tranças. Eu acho tão interessante que eles vendem, como hoje as mulheres andam muito de cabelo curto, aí eles vendem o chapéu com as tranças. Eu, pelo menos no São João, sempre estou de trança. Vamos falar um pouquinho sobre comidas, Leni? Vamos. O que é que você gosta de comer no São João? Tudo. Tudo? No São João eu esqueço que sou diabética. Aí como canjica, como pamonha, o bolo de milho. O bolo de milho é uma coisa fantástica, não é? A canjica, inclusive eu fiz canjica até o ano atrasado. Mas o ano passado eu não fiz, esse ano não pretendo fazer. Porque a família foi se extinguindo, aí perde aquele calor, sabe? Que a gente fazia brincar de quadrilha na rua, fazia fogueira, soltava balão. Aí foi diminuindo, diminuindo. E agora a gente sempre passa aquelas datas com a família em outro lugar, para observar o São João de outros lugares. Sempre a gente vai para o interior. Entendeu? Mas a canjica é uma coisa extraordinária. Agora a canjica ela tem um segredo. A canjica não é só ralar o milho, botar no leite de coco puro, que é aquele leite que não leva água. A primeira cozimento é dado no leite misturado. Mas depois, quando ela vai querer tomar, vamos dizer, um corpo próprio de canjica, todo o leite que se bota é um leite puro. E normalmente ninguém pode fazer uma canjica que não estrague de um dia para o outro antes de 2 horas de fogo. Aí muita gente quer com 15 minutos fazer canjica, aí fica um gosto de milho cru. Aí não é canjica, é milho cru ao fogo. Tá certo. Ô Leni, a gente não dá para imaginar um São João sem músicas do Luiz Gonzaga. Não. Não é? Luiz Gonzaga é a cara do São João. O nosso ciclo junino sempre devia ser ciclo junino Luiz Gonzaga. Ele teve a coragem, que hoje tudo é fácil. É avião, é não sei o quê, as BR tudo asfaltadas. Na época de Luiz Gonzaga era chão, bruto. Saindo de Exu para o mundo. E ele teve a coragem de enfrentar tudo. Ele tocava até nas esquinas a nossa música. Ele tocava naquela barca Rio-Niterói, sem ganhar nada, só para divulgar nossa música. Ele aqui mesmo tocou ali no Cais de Santa Rita. Muitas vezes ele chegava de viagem, descia do ônibus, pegava a sanfona e ficava ali na esquina do cais tocando. Eu tenho uma amiga
Dione Pereira Marques, que assistiu isso mais de uma vez. Mas não é bom ele ter seguidores, né? E a gente Excelente. a gente fala de Santana, Ira Caldeira, Elba Ramalho, Cristina Amaral, Petrúcio Amorim, Alcimar Monteiro. É tanta gente. Não pode né? deixar. É tanta gente não que pode deixar. Não está pode levando deixar. adiante esse legado. Ele não pode deixar de estar presente na festa junina. Enquanto houver essa musicalidade, a gente vai ter Quem quiser pode São João. compor tudo que é inspirado. Tudo bem. Mas Luiz Gonzaga é o nosso chefe. E você compõe também? Para o São Componho. João? É. Para o São Eu João? fiz uma Tem musiquinha suas- para o nosso coral. Nós temos um coral de idosos que já completou 25 anos, chama-se Coral Novo Milênio, e eles cantam a musiquinha que nós fizemos. Agora eu não me lembro da letra e não quero arriscar. Leni, falar um pouquinho sobre seus livros agora, né? A gente já está no finalzinho do programa. Você tem o Acorda Povo, Eu São quero João mostrar Chegou, né? Que é um livro que você publicou, lembra o Edição. ano? Não me lembro o ano não, mas faz uns 20 anos. É muito tempo, né? Você tem Cultura Nordestina, Tradição, Ciclo Junino, que é esse daqui, né? Esse é o mais recente. Tem um outro que está saindo também, né? Nós estamos concluindo um livro extraordinário com mais de 10 anos de pesquisa sobre Luiz Gonzaga, que tem o título Luiz Gonzaga, um homem temático. E aí você estava dizendo, E eu quero fui mostrar esse troféu, que é um agraciada troféu que tem Com o exatamente troféu Luiz Gonzaga, ali. pela Prefeitura de Olinda, no dia 8 de agosto de 2012, pela minha participação cultural e preservação da cultura nordestina. Recebi isso na Prefeitura de Olinda, 8 de agosto de 2012, que era exatamente o ano do centenário de Luiz Gonzaga. Então, parabéns para você, Leni, por toda a sua contribuição a essa cultura, a essa tradição nordestina. E é isso. Foi muito bom ter você aqui no programa. Obrigada. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Nós conversamos com Leni Amorim, que é escritora, presidente da Academia Pernambucana de Música e uma grande pesquisadora da área de cultura aqui na região Nordeste. Até o próximo programa.